O que confirma o ministério de alguém? São as obras que Deus, através dele, realiza. Vamos falar mais sobre isso na lição de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, o Ministério de Eliseu. Ela é uma lição de continuidade à lição anterior, que falou sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então hoje nós vamos estar aprendendo aí um pouco mais sobre a vida do profeta Eliseu e do seu ministério. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que possa dar um like nesse vídeo para ajudar o canal. Também compartilhar no seu Facebook, no status do seu WhatsApp e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no canal e ativar o sininho das notificações. Gostaria inclusive de lembrar você que se você tem vontade de estudar teologia, aí na descrição do nosso vídeo eu tenho aí um link de um curso que eu participo, que eu sou aluno junto com a minha esposa, que é o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Se você quiser conhecer melhor, basta você clicar no link para você poder ver lá tudo que tem relação com o curso e aí se matricular e ser um aluno. Você pode estudar mesmo estando fora dos polos, do Polo da Penha ou do Polo da Taquara, mesmo que você esteja em outro estado, o curso é feito também online. Vai ser uma bênção, um aprendizado, professores da máxima qualidade, tá bom? Então vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula? Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui ministrando mais uma aula da EBD comentada online. Que o Senhor possa, pela bondade, iluminar a minha mente, para que eu possa mais uma vez ensinar e ao mesmo tempo iluminar a mente daqueles que estarão aprendendo, Senhor, a Tua palavra por meio desta aula. Tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos para o nosso texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, segundo Reis 3:11. Olha que privilégio, Eliseu servia a Elias e agora está ali no lugar de Elias como seu sucessor. Verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. É claro que os milagres são operados de acordo com a vontade de Deus. Não basta apenas a questão só isolada de ter fé e confiança. É preciso que Deus tenha um propósito para realizar aquele milagre. Porque há pessoas que pensam assim: não, se eu pedir, Deus vai fazer. Depende. É a vontade dele? É o querer dele? Se for a vontade dele e o querer dele, com certeza ele vai atender a sua oração. Então nós não podemos desconsiderar isso, porque senão nós vamos pensar que Deus vai realizar tudo que nós queremos e Deus vai realizar aquilo que ele tem plano, aquilo que ele tem projeto. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 a 11, 14 a 18, 4, do 1 ao 7, versículo 38 a 41. Então vamos lá, é preciso ler a leitura bíblica para entendermos do que está tratando a lição. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partindo o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então o rei de Israel morre. Quem é o rei de Israel? Acabe. E agora se ajunta o rei de Israel atual, o rei de Judá e o rei de Edom para poder lutar contra o rei dos Moabitas. E no meio dessa caminhada de 7 dias, eles ficaram sem água para os seus animais. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Então o rei de Israel acha que agora eles estão ali sendo levados para poder ser entregue nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?
Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Eliseu. Então o profeta Eliseu estava ali no seu ministério. Estava no momento do profeta Eliseu, o profeta Elias já tinha sido levado, estava o profeta Eliseu. E Josafá, ouvindo o que o rei de Israel falou sobre estarem sendo entregues aos reis dos Moabitas, ele pergunta: mas nós devemos consultar ao Senhor por meio de um profeta. Porque naquele tempo eles ainda não tinham, eu quero deixar muito claro, a palavra de Deus completa, a revelação completa. Então naquele tempo Deus usava profetas, não é o dom de profecia, ele usava profetas para dar direção ao seu povo, para saber o que fazer, orientava o povo acerca do que fazer, daquilo que não estava constando na lei. Hoje não, hoje nós temos a palavra, a revelação completa. Então nós não precisamos buscar pessoas que tenham o dom de profecia para saber o que vamos fazer. A revelação está aí. Mesmo que não tenha algo detalhado sobre aquilo que você quer fazer, existe um princípio geral que vai reger a sua decisão como um todo. Tá? Então, Josafá, como rei, um homem que temia a Deus, ele pensa: não, vamos procurar para saber se tem algum profeta. 14. E disse-lhe Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. O que é isso aqui? Eliseu, quando é chamado, lá está o rei de Israel, lá está o rei de Edom e lá está Josafá, rei de Judá. Eliseu olha para Josafá e diz: eu só estou aqui por causa de você, porque o rei de Israel é um pecador, o rei de Israel é um desobediente como o pai dele, então eu não estaria aqui, mas em respeito a você, eu vim aqui. Isso é uma coisa muito interessante, a integridade de um homem, o posicionamento dele, a fidelidade dele, faz com que o Senhor, ele possa estar ali cuidando. É claro que isso não impede de um homem fiel, uma mulher fiel, passar por adversidade, mas o profeta diz que só vai falar por causa que ali está Josafá. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Era alguém que tocava. 16. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque estava faltando água. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Eliseu diz o seguinte: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas o vale vai se encher. E não só isso, vocês vão beber, os animais vão beber, e eu ainda vou entregar os moabitas nas vossas mãos. Aquilo que o rei de Israel, ele murmurou dizendo: olha, o Senhor nos trouxe aqui para entregar na mão dos moabitas, Deus está usando o profeta Eliseu para dizer: não será assim. 2 Reis capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aqui está o segundo milagre. E então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Esse é o segundo milagre. Agora o terceiro. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse a seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas.
Então um saiu ao campo e apanhava ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia e coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém, ele diz: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e diz: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então nós temos aqui um terceiro milagre. E essa lição vai mostrar 3 milagres que Deus operou através do profeta Eliseu e provar que Deus ainda nos dias de hoje opera milagres também. Objetivo geral da lição: destacar algum dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Objetivos específicos: evidenciar que o Senhor zela pelo seu povo, ele cuida, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e sinalizar o ato de fé de Eliseu. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: nos objetivos específicos dessa lição, ele colocou aqui no segundo objetivo a fé e a confiança da viúva. Não é da viúva de Sarepta, é da viúva no qual foi multiplicado o azeite. Então, assim, aqui houve um equívoco. Tanto é que em momento nenhum a lição trata diretamente da questão da viúva de Sarepta em si, tá? Ali quando o profeta, na verdade, o profeta Elias, porque aqui não está falando do profeta Elias, aqui está falando do profeta Eliseu. O milagre da multiplicação do azeite e da farinha foi com o profeta Elias. Então houve aqui um equívoco na hora que eles colocaram aqui a demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. Não é a viúva de Sarepta, mas sim a viúva que houve multiplicação do azeite porque seus filhos seriam levados. O sucessor de Elias era enérgico e contundente quando precisava, porém compassivo e presto com os que sofriam ou necessitava de ajuda. Eliseu era um profeta equilibrado dessa forma. Quando ele tinha que ser duro, ele era duro, mas quando ele tinha que ser compassivo, ele era compassivo também. Deus tinha esse ministério dos dois lados com o profeta. Trabalhava com ele das duas maneiras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro tópico: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Então, eles não eram só bons reis ou maus reis por causa da administração como reis, mas sim do seu relacionamento com Deus, tá? Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia adoração a ídolos. Então, era um homem que não tinha relacionamento com Deus, mas pior do que isso, ele incitava o povo a adorar ídolos. Vamos ver um quadro aqui demonstrativo de como se conduziram os reis de Israel, os reis do Reino do Norte e os reis do Reino do Sul. Vamos ver aqui um demonstrativo. Vamos lá. Reis do Reino do Norte. Durante todo o tempo do reino dividido, o Reino do Norte teve 19 reis. 19 reis. Todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos. Não houve um rei do Reino do Norte. Um único rei que fez o que era bom. Isso quer dizer que Eliseu, Elias e outros profetas que profetizaram para o Reino do Norte tiveram que enfrentar reis que foram maus. Vamos lá. Primeiro rei, Jeroboão I. Segundo, Nadab. Terceiro, Baasa. Quarto, Elá. Quinto, Zirim. Sexto, Onri. Sétimo, Acabe. Oitavo, Acasias. Nono, Jorão, que é justamente o rei que nós estamos nesse momento falando aqui. Décimo, Geu.
11º, Jeoacás. 12º, Joás. 13º, Jeroboão II. Lembre-se disso. Houveram 2 reis Jeroboão. Jeroboão que começou quando o reino foi dividido, e tem o Jeroboão II, que é o 13º rei. 14º, Zacarias. 15º, Saium. 16º, Menahem. 17º, Pecaías. 18º, Peca. 19º, Oséias. Todos esses reis foram maus. Mas no Reino do Sul não foi assim. Vamos entender? O primeiro rei foi Roboão, segundo Abias, terceiro Asa, tá? Roboão e Abias foram maus reis. Asa e Josafá foram bons reis. Jeorão, Acasias, Atália e Joás foram maus reis. Amazias e Uzias foram reis mais ou menos, ou seja, eles foram regular, tá? Jotão também foi regular. Acás foi um mau rei. Ezequias foi um bom rei. Manassés e Amon foram mau reis. Josias foi um bom rei. Jeoacás, Joaquim e Zedequias foram maus reis. Então nós temos aí uma questão de bons reis regulares e reis maus no reinado de Judá. Eliseu salva 3 reis de seus exércitos. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, já mostramos aqui, que como seu pai Acabe, quando fala de pai, porque fala da genealogia, da descendência, tá? Fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá, servia a Judá, 2 Reis 3:9. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, o problema não estava nem relacionado diretamente a Josafá. O problema estava relacionado ao rei de Israel, que era Jorão. Porque os moabitas, eles estavam ali pagando impostos pesados ao rei de Israel. Então eles se rebelaram. Eles levantaram guerra contra ali aqueles reis. E eles se unem para poder vencer aquela guerra. 3. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio de poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuva. Não houve chuva, não houve vento. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Então, o rei Josafá foi um diferencial ali no meio daqueles reis. Estava o rei de Edom, estava Jorão e estava Josafá. Como Josafá era um rei temente a Deus, ele estava no meio, e os moabitas se levantaram contra eles, o que Deus faz? Usa o profeta Eliseu e diz o seguinte: não vai haver vento, não vai haver chuva, mas o vale vai ser cheio, vocês vão beber, os animais vão beber, e ainda por cima eu vou entregar os moabitas na mão de vocês. E isso se cumpriu porque Deus falou e Deus cumpriu. Síntese do tópico 1. Não importa se as pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Isso aqui é importante. Agora, uma coisa também eu preciso dizer aqui. Quando o profeta Elias profetizou que haveria seca, que não haveria chuva, mesmo ele sendo fiel, e mesmo havendo homens fiéis no reino de Acabe, eles sofreram por causa do juízo de Deus. Então isso quer dizer o quê? Deus preserva, mas isso não impede que passemos por apertos, por dificuldades, por lutas. Por quê? Porque quando Deus traz juízo, isso afeta a todos. Nós estamos vivendo dias difíceis. A pandemia está em curso. Ela veio por permissão de Deus. Deus está no controle. Uma coisa eu diria se eu dissesse assim: Deus enviou a pandemia. Outra coisa eu estou dizendo: Deus permitiu a pandemia. Deus permitiu. Há um propósito dentro disso, tá? Então Deus está no controle. A pandemia está em curso aí.
querendo ou não, aqueles que são justos, aqueles que obedecem a Deus, estão sofrendo o efeito da pandemia. Em todos os sentidos. Não é só a questão de ter sido infectado com Covid-19, mas também com a questão aí da questão financeira, da questão da economia do país, desemprego, fome, questão de moradia, pessoas que passaram a morar na rua e outras coisas mais. Então o que eu quero colocar aqui é o seguinte: quando Deus permite ver coisas sobre a terra e até mesmo sobre aqueles que não servem ao Senhor, os que servem ao Senhor podem também ser ali, acabar sendo de uma forma ou de outra alcançados, mas o Senhor preserva a vida deles. O Senhor protege, o Senhor ajuda, o Senhor livra, tá? 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. 1. A situação das viúvas em Israel. Quero deixar claro que essa lição ela é uma lição menor, então você vai perceber que vai ser uma lição mais curta, tá? E eu quero até lembrar você, desde já, não se esqueça aí, por favor, ó, já deu o like no vídeo? Dá um like para ajudar o canal, compartilha lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu status do WhatsApp, o link. Se inscreva e também ative o sininho das notificações. Não esqueça não, tá bom? Vamos lá, continuando, em nome de Jesus. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil. Por quê? Não existia previdência social, não existia previdência social naquele tempo. Então a vida delas era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, que nós não sabemos quem é o marido, há uma especulação de pensar que esse homem, eles apontam quem poderia ser ele, né, Obadias, mas nós não temos certeza disso. Então, era uma viúva que depois da morte do seu marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, não tinha alimento para se alimentar, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravo. Então, aqui nós temos uma situação, ela não tinha comida, ela tinha dívidas, e ela estava correndo o risco de perder seus filhos para servirem aos credores como escravos. Por que escravo? Porque eles trabalhariam, mas não receberiam nada, por causa de que tinham que pagar a dívida. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades, que está em 2 Reis 4, do 3 ao 7, como nós já lemos. Situação das viúvas. Vamos entender isso aqui. Essa parte não está diretamente no texto da revista, do aluno, tá? Situação das viúvas no Antigo Testamento. Pobreza e vulnerabilidade. 1 Reis 17, do 8 ao 15. Aí tem aí, inclusive, a viúva de Sarepta, que aí é um outro assunto no qual aconteceu na época do profeta Elias, nesse caso, tá? Na sociedade patriarcal israelita, a condição da viúva era um risco social à mulher, deixando-a vulnerável econômica e socialmente. Em Êxodo 22, 21 a 24, a viúva é classificada juntamente com o órfão e os estrangeiros. Então ela entra no grupo dos órfãos, dos que não têm pais, dos estrangeiros, e ela está ali junto. Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitavam de proteção legal e profética. Então, elas necessitavam daqueles que a protegiam, né, legalmente, como lei, e também profética, os profetas advertindo, ó, cuidem das viúvas, olhem pelas viúvas. Isaías faz isso, Isaías mostra essa situação em Isaías capítulo 1, versículo 16, a 23, ele fala sobre isso, sobre a questão do cuidado. Jeremias 22, 3 também mostra sobre isso. Além da angústia que acompanhava a viuvez por ter perdido seu marido, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Vocês lembram quando Noemi volta da terra de Moabe com Ruth? Porque Orfa ficou lá na sua terra, mas Noemi volta e Ruth quer voltar com ela. Quando elas voltam, o que Noemi pede para Ruth fazer? Ir para os campos colher espigas. Por quê? Como é que isso funcionava? Preste atenção. A lei determinava proteção para os pobres, aqueles que não tinham recurso. Muitas pessoas estão enganadas. Elas usam o texto de Deuteronômio 28 para dizer que estará sempre por cima, nunca por baixo. Mas a Bíblia no Antigo Testamento deixa muito claro que sempre existiu pobres.
E Deus se preocupava com os pobres. Quando Deus falava de vida abundante, Deus estava falando da nação como um todo. Ele não estava falando de um indivíduo só. Deus estava falando da nação como um todo. Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês estarão por cima, ou seja, não vão servir, mas não estarão por baixo. Vocês emprestarão, mas não tomarão emprestado. Mas Deus aqui está falando com a nação. Deus não está falando individualmente. Tanto é que havia pessoas pobres no meio do povo de Israel, no meio do povo da aliança. E uma das formas de preservar essas pessoas pobres era o seguinte: havia uma lei que dizia o seguinte: quando houver a colheita, vocês vão colher, mas as espigas que caírem, vocês não vão apanhar. Ou seja, elas vão ficar no chão para que os necessitados peguem. Os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Então, quando volta Noemi e volta Ruth para a terra deles e chega lá, o que eles têm que fazer? Eles têm que ir para os campos colher as espigas do chão. Era isso que Ruth estava fazendo. Por quê? Porque a lei determinava isso para que elas não viessem morrer de fome. É bom entender isso, tá? Porque elas estavam no estado de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse alguma dívida, tem mais. Se tivesse dívida, olha o que acontecia. A viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso, o que implicava, às vezes, na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão. Por que servidão? Porque eles não iam receber pelo que iam trabalhar. Então eles iam trabalhar apenas para pagar, tá? E a todo tipo de exploração da parte dos credores. E eles ficariam como posse daqueles que... como posse por causa da dívida. Então essa mulher estava pronta para perder seus filhos por causa da dívida. Porque às vezes o valor da dívida era um valor grande, alto, ela não teria jamais como pagar. Então mesmo que desse os filhos ali para trabalhar, eles não conseguiriam pagar aquela dívida e ficariam ali trabalhando o tempo todo para aqueles credores. Essa era a situação. 2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. Nós temos algumas observações a fazer aqui. Preste bem atenção. O profeta pergunta a ela: o que você tem em casa? O que você tem lá? Eu só tenho uma botija de azeite. Ela tinha um pouquinho de azeite em casa. Então ela tem alguma coisa, ela tem o azeite, tá? O profeta diz para ela pegar vasilhas emprestadas. Essas vasilhas eram vasilhas mesmo, vasilhas literalmente falando. E ela pede emprestado. Aqui existe uma questão muito interessante. Essa mulher tem bom convívio com a sua vizinhança. Ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Tanto é que ela pôde pedir vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Se ela é uma mulher que não tem bom relacionamento com os vizinhos, ficaria difícil cumprir o que o profeta disse. Por quê? Porque ela precisava. Então ela precisava ali ser socorrida pelos vizinhos. E os vizinhos iam ajudar ela com o quê? Com as vasilhas. E ela vai lá e pede as vasilhas emprestadas. Fora isso, é pedido para que ela entre para dentro da casa com os filhos e fechasse a porta. Era uma coisa entre ela e a sua família. Deus tinha algo a operar para ela e para sua família. Não era uma coisa que era para ser mostrada fora. Era algo ali, tá? Aonde Deus estava suprindo a necessidade daquela mulher. A ordem era derramar em cada vasilha disponível e ela obedeceu isso. É importante obedecer o que é falado na palavra de Deus. O profeta falava e a mulher obedeceu. Quando a palavra de Deus fala, nós não questionamos, nós obedecemos. Então, a ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía. E há um milagre ali acontecendo. E pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Segundo Reis 4, do 2 ao 4. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Então você vai ver que Deus enviou o recurso total. Houve ali o milagre da multiplicação, como houve no tempo do profeta Elias em relação à viúva de Sarepta. Porque houve a multiplicação da farinha e houve a multiplicação do azeite. Nessa viúva, houve a multiplicação do azeite. Mas ela precisava ter vasilhas. Ela precisou ter o azeite.
Na época da viúva de Sarepta também foi preciso haver o azeite e um pouquinho de farinha. Então, Deus usa algo que já existe para operar o seu milagre. Lembra da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixinhos? Então Deus usa o que já existe para fazer uma obra. Hoje Deus também pode operar a partir de outras situações que também colaboram com a parte humana. Por exemplo, Deus pode trazer uma cura por meio de um tratamento médico. Deus pode trazer uma cura por meio dos medicamentos que você toma. Isso não quer dizer que não houve uma intervenção divina, porque Deus deu sabedoria aos médicos, aos cientistas primeiro, para estudarem, para poderem pesquisarem, descobrirem o medicamento, e agora ele pode ser administrado na vida do paciente. E o médico vem e prescreve aquele medicamento. Então Deus pode trazer a cura por meio do medicamento, por meio de um tratamento. Então isso é muito importante dizer. Ele usa uma coisa já existente para operar um milagre na vida de alguém. 3. Fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários, como eu já disse, para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Hebreus 11, versículo 6, a parte A. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Você entendeu? O milagre que você está buscando, às vezes você está esperando uma cura com uma intervenção divina sem uso de medicamento, sem uso de cirurgia. Mas Deus vai usar a cura por meio de uma cirurgia. Deus vai usar a cura por meio da administração de medicamentos. E aí você não aceita. Não, eu não aceito, assim eu não quero. Eu quero uma intervenção divina e que Deus faça sem precisar passar pela mão dos médicos. Eu quero uma cirurgia no âmbito espiritual. E se Deus não quiser fazer assim? E se não for propósito de Deus fazer assim? Recentemente eu ouvi o testemunho de uma pessoa, num trabalho de oração que eu estava, que ela desejava fazer uma cirurgia. Só que ela queria fazer essa cirurgia já tinha muitos anos atrás. Se não me falha a memória, ela disse que tinha 20 anos atrás que ela queria fazer a cirurgia. E naquele tempo ela não conseguiu fazer a cirurgia. Até a questão de fazer algo, Deus às vezes tem um propósito para fazer e nós não entendemos. E ela naquela época ficou muito chateada, mas não conseguiu. E aí agora, recentemente, no ano passado, ela conseguiu fazer a cirurgia. E quando o médico abre ela, o médico detectou vários tumores dentro dela. Graças a Deus que não eram malignos, mas precisaram ser removidos. Se ela faz a cirurgia há 20 anos atrás, se é que eu estou certo quanto ao tempo, se ela faz a cirurgia há 20 anos atrás, o que aconteceria? Agora ela não teria a oportunidade de ser salva. Por quê? Porque ela não teria necessidade de ser aberta. E ela não sentia dores. Essa é a questão. Os tumores estavam crescendo e ela não sentia nada. De repente vai que um tumor desse apertasse uma das artérias e ela tivesse algum problema. Isso aqui é uma dedução minha. Então, você entende como é que Deus faz? Então, naquele tempo ela não entendeu, ela ficou chateada, ela ficou aborrecida. Mas Deus preservou ela para um momento específico. A pergunta é, mas por que Deus não curou essa mulher, independente da cirurgia? Por que Deus precisou fazer com que passasse o tempo e ela quisesse fazer essa cirurgia, não conseguisse, e depois de vários anos conseguisse, e através da cirurgia ela teve ali uma vitória no sentido de ser ali operada e ficar bem? Porque Deus, às vezes, ele não muda o curso das coisas. Eu gosto de usar a história de José. Deus não sabia que viria fome? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele não podia impedir essa fome de vir na terra? Ele não impediu. Ele levanta um homem com sabedoria dada por ele para poder ajuntar alimentos e preservar o povo da promessa de morrer de fome, e ao mesmo tempo o povo da terra foi beneficiado com isso. E para que isso? Para que o nome dele fosse glorificado. Porque José era servo de quem? Do Deus vivo. Então no Egito tiveram que reconhecer que havia um único Deus todo-poderoso, capaz de preservar da fome todo o povo da terra. Propósito de Deus. Então o propósito de Deus foge do nosso entendimento. Deus quer curar e Ele pode curar por meio de cirurgia, por meio de medicamento ou por meio de uma intervenção sem que haja a mão de ninguém. Ele faz como Ele quer e nós vamos aceitar do jeitinho dele, da forma dele. Então essa mulher, ela teve fé e ela obedeceu a ordem. A questão é, você está disposto a obedecer a ordem de Deus? Eu estou disposto a obedecer a ordem de Deus? Nós às vezes queremos ver milagres,
Mas queremos dizer para Deus como vai ser, como Naamã. Eu esperava que o profeta saísse e colocasse a mão e dissesse, tocasse, desse uma palavra. Não, não é assim que Deus quer fazer. Deus queria que Naamã fosse para o rio e mergulhasse 7 vezes no rio. Havia um motivo de Deus para que Naamã tivesse que descer naquele rio de águas que ele considerava águas sujas, águas turvas. E ele não queria muito mergulhar lá. Mas Naamã tem que se despir da sua autossuficiência para reconhecer aquilo que Deus queria fazer. Ele teve que obedecer a ordem do profeta. Se não tem obediência, não tem a vitória, não tem a bênção, não tem cura, não tem livramento. Você quer ver a bênção de Deus? Então obedeça ao Senhor. Mas não é obedecer só quando você quer alguma coisa, não, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Se você é o tipo de pessoa que se propõe a obedecer a Deus só para receber alguma coisa, Deus sabe que isso não é obediência, isso é interesse. Ele conhece teu coração. Sabe qual é o meu maior problema? O seu maior problema é lidarmos com Deus como se estivéssemos lidando com pessoas. A gente pensa que Deus é gente. Deus não é gente, Deus é Deus. Deus é criador, nós somos criatura. Eu conheço uma missionária que faz trabalho na África que ela diz que Deus não é gente. E a gente pensa que Deus é gente. Então nós pensamos que podemos enganar a Deus. E aí na hora que a gente quer alguma coisa, igual aquele filho, sabe? Filho espertinho. Quando ele quer alguma coisa, pai, o que o senhor quer que eu faça? Ajuda o pai, vai lá, a mãe, faz alguma coisa. Mas logo depois vem um pedido. Depois que ganhou o que queria, volta a rebeldia. Mas pai e mãe já conhecem. Quando ele já vem com aquela conversinha, o pai e a mãe já sabem que é alguma coisa. Você tá entendendo? Deus, ele também sabe. Mas Deus não sabe só por causa da forma de nos comportarmos. Ele sabe o que passa dentro de nós. Então, por mais que você queira esconder as suas ações dos homens, eu e você jamais vamos esconder as nossas ações de Deus. Porque Ele é onisciente e presciente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Sabe de tudo. Então não adianta chegar perto de Deus querendo o enganar. Porque se nós tentarmos enganar a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. E isso é muito triste. Nós devemos ser obedientes. Obediência. Se você quer ser se você quer a bênção, seja obediente. E ali, mais uma coisa acontece. A reunião da família. Por quê? Porque quem ia ser levado? Os filhos. E aqueles filhos iam ficar longe da sua mãe. E Deus opera um milagre e deixa a família, opera um milagre com a família junta e faz com que a família permaneça junta, unida, no mesmo propósito. Deus tem poder? Tem poder. Eles se uniram juntos e Deus operou. Se você tem uma família de cristão, se una no propósito de oração, clamando ao Senhor pela causa que vocês têm, porque uma família clamando junto, estão ali juntos clamando ao Senhor, é diferente de uma só pessoa dentro da casa clamando. Às vezes a esposa é cristã, o marido é cristão, os filhos são cristãos, estão dentro de uma situação difícil. Vão orar todos juntos pela causa que vocês têm. Orem juntos, mas não. Só a esposa ora, ou só o marido ora, ou só o filho ora. Como assim? Se isso vai beneficiar a casa toda. Então vamos nos unir em propósito, em família. Isso é importante. Família como família. Família, pai, mãe, marido, esposa, filhos. E também família como igreja. Se a igreja soubesse o poder que há em orar juntos por causa específica dos seus irmãos em Cristo, nós oraríamos mais pontualmente por causas específicas e com certeza Deus responderia mais rápido. Não é que nós íamos apressar, mas é uma igreja junto orando por um propósito. É diferente. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu. Vamos entender isso aqui, tá? Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Como eu disse, a medicina. Deus deu sabedoria a eles, os cientistas descobriram, os médicos administram e nós somos ali abençoados com isso também. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família, segundo Reis 4:5. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Acabei de falar isso. Una com a sua família.
Você está acostumado a unir com a sua família para buscar a santificação da vida de vocês? Orar em favor da santificação, orar para Deus dar dons espirituais, orar, uma oração tipo assim, ó, dessa forma aqui: Senhor, traz sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos para realizar o chamado que o Senhor nos deu nesta terra, para realizar o propósito que o Senhor nos criou para fazer aqui nesta terra. O Senhor nos trouxe essa terra com um propósito. Então faz chegar às nossas mãos tudo aquilo que é necessário para realizarmos o teu propósito. Quer uma oração melhor do que essa? Quer uma oração mais objetiva do que essa? Se para realizar o propósito de Deus, Deus tiver que te dar um carro, Ele vai te dar um carro. Se para realizar o propósito de Deus, Deus tiver que te dar uma casa maior, Ele vai te dar uma casa maior. Se para realizar o propósito de Deus, Deus tiver que te tirar de um lugar para te levar para um outro lugar, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Se para realizar o propósito de Deus, Deus tiver que te levar para um outro país, para estar lá fazendo uma obra, Ele vai te dar condição de tirar passaporte, Ele vai te dar condição de tirar documentação, Ele vai dar condição de tirar tudo. Então ore dessa forma: Senhor, tudo que eu precisar para realizar o teu propósito. Você prega? Senhor, eu preciso de sabedoria. Então isso faz parte do que você precisa. Iluminação da sua mente. Senhor, tudo que eu precisar para realizar o teu propósito, faz vir às minhas mãos. Traz a minha vida. Traz a vida da minha família. Irmãos, você agora está orando em direção às coisas celestiais. Deus vai atender esta oração de acordo com a vontade dEle, de acordo com o tempo dEle, mas Ele vai atender. Creia e obedeça. Certo? Síntese do tópico 2. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. 5 pães e 2 peixinhos no Novo Testamento. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. E às vezes a gente nem sabe. 3. A morte que havia na panela. Os filhos ou os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gigal. 2 Reis 2, 3, 5 a 7, 15, 4, 38. Depois você pode ler. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra. Então vamos entender uma coisa aqui. Por que é que a Bíblia chama os filhos dos profetas? Porque naquele tempo, o profeta era considerado como um pai e o seu discípulo como um filho. Então por isso que vai falar os filhos dos profetas, porque eles estavam como um pai que instruía, que dirigia, que orientava, que recebia a instrução de Deus e repassava para eles. Então eles eram treinados na palavra de Deus. Havia uma escola que estava situada em Betel, Jericó e Gigal. Já nesse tempo, a palavra de Deus era estudada. Então havia estudo bíblico. Havia como se fosse um início, um embrião de um seminário, de um curso de teologia. E tem gente batendo contra isso, você estudar teologia. A teologia, ela vai fazer uma questão de nós observarmos a palavra, estudarmos a palavra de Deus de uma forma assim mais a fundo. Isso não quer dizer que você, se não faz teologia, não está estudando a palavra, não posso estudar. É claro que pode. Mas, por exemplo, teologia sistemática. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar de Cristo. Quando você estuda teologia sistemática dentro do seminário, do curso básico de teologia, e eu já falei para você e volto a dizer, tem um link aqui na descrição desse vídeo que você pode clicar, conhecer as matérias, conhecer o curso e se inscrever. E eu posso dizer que é um bom curso porque eu sou aluno. Então preste atenção, na grade de teologia sistemática, a Bíblia fala sobre Cristo de Gênesis a Apocalipse. Só que na teologia sistemática existe uma matéria, uma doutrina chamada Cristologia. Então ela pega o apanhado de tudo que se fala sobre Cristo, de tudo, assim, forma de falar, um resumo, e vai se tratar na Cristologia, doutrina de Cristo. Tudo que se fala sobre Deus, e vai lá tratar sobre a doutrina de Deus. Tudo que se fala sobre o Espírito Santo, e vai lá tratar pneumatologia. Tudo que se trata sobre a doutrina da igreja, sobre a igreja em si, por que a igreja foi fundada, como a igreja foi fundada, qual é o propósito da igreja. Você está entendendo?
Você vai estudar em eclesiologia. Você vai estudar também em soteriologia, a doutrina da salvação. O que é justiça? Por que uma pessoa tem que ser salva? O que ela fez de errado? Tem gente que fica chateado quando você fala para ela, você precisa aceitar Jesus. Ele fala, eu creio em Deus, eu não preciso aceitar Jesus. Eu sou filho de Deus. Se você não tiver uma base consistente bíblica para explicar para ele que uma pessoa sem Cristo não é filho, porque para ser filho precisa ter tido um novo nascimento, e explicar isso de uma forma bíblica, você não vai ter como evangelizar essa pessoa. Então você precisa estudar a doutrina da salvação. E tem muitas outras doutrinas. Então já havia uma escola no tempo dos profetas Elias e Eliseu que se estudava a palavra de Deus. E hoje as pessoas não querem estudar a Bíblia. Existem inúmeros cristãos que eles sequer abrem a Bíblia. Eles não abrem a Bíblia nem no templo. Nem no templo, na hora da leitura, eles não se dão o trabalho nem de abrir a Bíblia no templo. Isso é muito triste. Agora imagine, eu estou falando de membros, agora imagine obreiros. Há casos que é falado assim, abra sua Bíblia na carta a Filemon. Aí tem gente procurando, obreiros, procurando Filemon no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Sofonias, está procurando lá no Novo Testamento Sofonias. O que é isso? Falta de quê? Intimidade com a palavra de Deus. Falta de leitura da palavra de Deus. Isso é muito sério. Então vamos lá. Nessas escolas os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor, então eles oravam, eles buscavam, eles estavam conhecendo o Senhor através da palavra, e ali eles tinham um momento de oração e tudo, e contribuíam, além disso, eles contribuíam na manutenção da resistência contra a contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Então, eles estavam ali estudando a palavra, desenvolvendo um relacionamento com Deus, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias capítulo 6, versículo 3, tá? E eles contribuíam também, porque eles estavam ali aprendendo e eles podiam falar sobre a questão de resistir contra a apostasia, abandono da fé, e contra a idolatria que imperava em Israel. Então os profetas treinavam outras pessoas. Quando Elias está para partir, qualquer um dos filhos do profeta poderia ter sido o sucessor dele, o herdeiro dele, nesse sentido. Por quê? Porque ele era considerado um pai, o pai vai partir, ele vai deixar uma herança. O que Eliseu fala? Eu quero porção dobrada. Nós estudamos isso na lição passada. E o que seria a porção dobrada? Eu quero ser seu sucessor. Eu quero dar prosseguimento no seu ministério. Mas qualquer um dos filhos do profeta poderiam receber isso. Mas Eliseu é o que recebe. Ele recebe uma porção dobrada no sentido de quem era o primogênito, aquele que assumiria o lugar, assumiria a função no lugar do pai, que não estaria mais. Eliseu assume o lugar no lugar de Elias, que estava ali como um pai. Então isso é importante entender. Isso aqui é muito lindo. E eles estavam ali. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Os filhos dos profetas também eram perseguidos. 1 Reis 18:4. Foi na escola de profeta em Gigal, tá? Aí vamos pro tópico 2 agora. A morte na panela. Foi na escola de profetas em Gigal que Eliseu ordenou ao servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Por quê? Se eles estavam estudando, eles também trabalhavam pela manutenção do lugar. Tanto é que tem a parte do machado, que cai ali o ferro do machado na água. Eliseu tem que fazer o ferro do machado flutuar. Isso foi um milagre que aconteceu. Aquele machado estava sendo usado para fazer um trabalho, e de repente o ferro do machado, a parte de ferro do machado cai, do corte do machado cai, e ali Eliseu vem e faz o ferro flutuar. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque eles trabalhavam também na manutenção do lugar. Não é o lugar que a gente está? Então Eliseu pede para eles fazerem o quê? Um ensopado. E eles vão fazer um ensopado. Para quê? Para se alimentar. Segundo Reis 4:38. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, porque estava faltando alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno, segundo Reis 4:39. Então ele pegou um tipo de pepino silvestre
que continha veneno. Inclusive a Bíblia, a Almeida Revista Corrigida, ela trata isso com uma outra linguagem, é por isso que é bom comparar versões. Linguagem de hoje, não usar a linguagem de hoje como sua Bíblia oficial, mas comparar versões, nesse caso, para poder ter um entendimento melhor. NVI. Então eu sugiro que você, além da Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada, você tenha uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia a NVI, Nova Versão Internacional, se puder uma NVT, Nova Versão Transformadora, para que você tenha um entendimento melhor. Porque olha só, aqui em 2 Reis 4,39, eu vou ler para você, diz assim, preste bem atenção. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela na sua capa cheia de coloquíntidas, tá? Então ele ali já chama de pepino silvestre, aqui chama de parra bravas, né? Ele usa termo um pouco científico aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida, e aí às vezes fica um pouquinho difícil de entender. Ele aqui já traduz logo e diz pepino silvestre, mas eles continham algum tipo de veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram, a morte na panela. 2 Reis 4,40. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. Entenda uma coisa. É muito comum você ver pregadores pegar esse texto aqui e falar sobre veneno na panela com umas heresias e falar que a farinha é a palavra. Só que o texto, literalmente falando, ele não está tratando disso. Então a única coisa que eu posso fazer é uma comparação. Não sentido, significado. Significado não é esse. A única coisa que eu posso fazer é uma comparação. Assim como Eliseu usou farinha para poder neutralizar o efeito do veneno na panela, nós podemos também usar a palavra para neutralizar o efeito das heresias. Mas antes de eu fazer essa comparação, eu preciso entender que esse texto não está tratando nem de heresias, nem da palavra de Deus. Ele está tratando de um milagre que aconteceu porque o povo tinha comido veneno. Então, se eu fizer uma comparação dessa, eu estou indo contra o que o texto em si está falando. Eu, particularmente, nem acho uma comparação válida. Eu acho que é uma comparação que está forçando muito uma barra, que não tem nada a ver com aquele texto. Se você vai pregar sobre esse texto de Eliseu, você vai ter que falar do Deus que preserva, do Deus que livra, do Deus que através de uma intervenção não permitiu que o povo ali morresse. É a mesma coisa de Paulo, quando a serpente, a víbora morde Paulo e Paulo não morre, uma intervenção divina, milagre. Então esse texto, ele está muito mais para você pregar sobre milagre do que pregar sobre heresia, que é atenuada através do ensino da palavra. Tá bom? Louvado seja Deus. Síntese do tópico 3. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Então Deus não precisa de homens para realizar milagres, tá? E aí Deus realizou um milagre maravilhoso, que foi invalidar o efeito do veneno, tá? É claro que farinha lembra a palavra, tá? O veneno lembra as heresias, mas o texto em si não está tratando disso. Você vai ver gente fazendo essa aplicação, mas não é bem isso que o texto está dizendo. Mas, enfim, a gente às vezes não consegue fazer com que as pessoas todas sigam uma linha ali realmente literal, obedeçam a interpretação da forma que está, e às vezes eles fazem umas comparações que às vezes não tem muito a ver. Um texto que está tratando de milagre não está tratando de heresia, então fica um pouquinho difícil eu lidar uma coisa com a outra. Mas enfim, vamos seguir em frente em nome de Jesus. Conclusão, chegamos ao fim. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano, tá? Então eles tiveram que tomar alguma atitude. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana.
Por que ele está falando isso? Porque quando nós lemos a leitura bíblica em classe dessa lição, você vai ver que quando Eliseu fala da questão da água que encheria os vales, Eliseu chega e fala ali, ele diz o seguinte, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz o seguinte, 2 Reis capítulo 3, versículo 17. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis, e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles, os moabitas, nas vossas mãos. Então aqui os vales que já estavam ali prontos serviram para Deus realizar o milagre. No caso da viúva, o azeite serviu para Deus realizar o milagre. E no caso ali da comida envenenada, a farinha serviu para Deus realizar o milagre. Então havia alguma coisa já criada para Deus realizar o milagre. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana, tá? Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando o Jordão é aberto, Elias estende sua capa e o Jordão é aberto. O Jordão não é aberto automaticamente. Elias estende a capa. Quando Eliseu também faz a mesma coisa, o Jordão também é aberto. Também ele tem ali uma iniciativa. Então nós temos que ter uma iniciativa, alguma coisa. Deus pode usar alguma coisa em nós para operar um milagre. Então há uma cooperação humana, nem que seja a questão, querendo ou não, de obedecer e crer. Isso não tem negociação. Mas também Deus pode usar uma coisa já existente, como usou a questão do azeite no caso da viúva, como usou a questão do azeite da farinha no caso da viúva de Sarepta, como usou a questão da farinha na questão do milagre da farinha que ele colocou sobre a comida envenenada, e assim sucessivamente. Os pães, os peixes que Jesus usou para fazer o milagre da multiplicação. Então o nosso Deus é um Deus que opera milagres. Ele ainda faz isso hoje? Faz. Deus ainda opera milagres hoje, porque Ele é o nosso Deus. Vamos ver o que vamos estudar na próxima lição? Próxima lição, lição de número 8, porque hoje nós estudamos o ministério de Eliseu. Naamã é curado da lepra. Então, este é o tema da próxima lição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Chegamos ao final da nossa lição. Eu disse que a lição de hoje seria um pouco mais curta, o tempo dela. Eu volto a pedir a você, mais uma vez, por favor, dá um like no vídeo, compartilha na sua rede social, outras pessoas precisam aprender, seja um colaborador desse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E se você deseja aprender a palavra de Deus um pouco mais a fundo, estudar um pouco com professores, você pode ser aluno do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Então, clique no link aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder ter maiores informações e se inscrever. Ah, mas eu não moro no Rio de Janeiro. Não tem problema, o curso é feito online e presencial ao mesmo tempo, simultaneamente, porque as atividades são feitas na plataforma, não é feito em sala de aula. Então você vai assistir os vídeos, são vídeos das aulas, a mesmo conteúdo que o aluno presencial tem, você vai ter. A diferença é estar lá na classe junto com as pessoas, conversar, interagir, mas você vai ter o mesmo conteúdo. Então clique no link, analise aí, eu tenho certeza que se você se matricular, você fará um grande investimento para a sua vida, porque aprender a palavra de Deus é algo muito importante para as nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero fazer uma oração para encerrarmos essa aula. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula maravilhosa, que o Senhor possa falar melhor, Pai querido, a cada coração, aplicando as verdades. Pai querido, Tu ainda é o Deus de milagre, Tu tem poder de operar milagres na nossa vida. Deus, se tem alguém assistindo esta aula que precisa de um milagre, Senhor, eu creio em nome de Jesus que Tu pode operar esse milagre na vida desse irmão, dessa irmã, desse rapaz, dessa moça, dessa criança, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor continua operando milagre. Senhor querido, continua abençoando a vida do Teu povo e me dá uma nova oportunidade para voltar aqui e continuar ensinando na EBD Comentada Online, em nome de Jesus. Queridos, que
Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e até a próxima semana com mais uma EBD comentada online. Ore por mim, ore pela minha família, porque somos necessitados das vossas orações. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.